Olá, tudo bem? Eu quero desde já agradecer a você que está conosco. Estamos iniciando mais um programa do podcast do Stanislau. E antes de apresentar as nossas convidadas e o nosso tema, eu quero te convidar a estar compartilhando o link do nosso vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas. Também está curtindo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho e também deixa o teu like, a tua curtida. Isso ajuda bastante a gente. Hoje, no nosso programa, no nosso nono programa do podcast do Stanislau, vamos estar abordando um tema que é muito atual, o autismo, uma pauta urgente. E para tratarmos sobre esse assunto de tão rica importância para os dias de hoje na nossa sociedade, nós estamos recebendo a doutora Desirê Loise, que é neuropediatra, mestranda em neurociência, casada com o Rogoberto, não é isso? E também estamos recebendo a Crislaine Kelly, que é casada com o Robson, mãe da Samara, de 9 anos, e do Amós, de 6 anos, que é autista, não é isso? Congrega também ali na congregação de Córrego do Idalino, na Assembleia de Deus do Córrego do Idalino, ali na área 30, aqui no Recife. E dando início, iniciando nosso programa, doutora Desirê, é, o que é o autismo? O autismo ele é um transtorno do desenvolvimento que ele vai ter características muito específicas. Então, vai ter uma dificuldade na interação social, na comunicação. E quando a gente fala em comunicação, não é só linguagem verbal. É expressão facial, é olhar nos olhos. Então, de iniciação social. Também precisa haver comportamentos repetitivos, faixas de interesses restritos. É comum transtornos sensoriais também. Então, se me permitir dar alguns exemplos, Fica à né? vontade, doutor. Então, comportamentos repetitivos, você pode pensar em repetir falas do desenho, fazer algum movimento em específico, então girar, ou flapping, que é o balançar das mãos, por exemplo, né? É muito comum haver hiperfoco, então o paciente ele gosta muito de um determinado assunto, então ele fica muito restrito a coisas ligadas àquilo. Então, pode ser letras, números, dinossauros. Cada paciente ele é único, né? Então ele vai ter suas características únicas. Os transtornos sensoriais, então a dificuldade de cortar unha, cabelo, escovar dente, pisar em areia, grama. Seletividades alimentares também são bem frequentes. Então, a gente precisa ter prejuízo em todas as áreas que eu citei para você poder fechar um diagnóstico como esse. Certo, não é uma coisa tão simples, mas que a gente que precisa se fazer um caminho, um trajeto para que possa identificar esses transtornos e assim poder se fechar um diagnóstico. Exatamente. E aí, como é um transtorno do desenvolvimento, a gente precisa de um tempo de desenvolvimento para que essas características comecem a nos chamar a atenção, né? Lógico que a partir dos... mesmo antes dos 12 meses, a gente já consegue ver alguns sinais. Mas, às vezes, quanto mais vai passando o tempo, mais claro fica esses sinais, né? E quanto maior o prejuízo daquele indivíduo, do autista mesmo, mais fácil vai ser fechar esse diagnóstico precoce. Então, às vezes, a mãe se culpa muito porque aquele paciente com nível de suporte menor, né? Sim. Ele fez um diagnóstico mais tardio, mas é o que eu digo, né? Às vezes precisava de mais tempo de acompanhamento para que a gente chegue a essa situação. Essa situação. E o que causa esse transtorno, doutora? Ele é uma condição genética mesmo, mas muitas pessoas elas confundem o genético com o hereditário. Então, não necessariamente tem alguém, às vezes, na família com algum transtorno. Por mais que hoje em dia tenha sido até comum o caminho inverso, né? Aí diz, não, não tem ninguém. Aí na segunda consulta, a gente descobriu que mais alguém na Fulano, família cicrano. tem esse transtorno. Mas então não significa que se o pai é autista ou a mãe, aquela criança, fruto desse relacionamento, vai ser autista também. Não necessariamente, Não mas necessariamente. assim, existe uma chance maior, realmente, se os Certo, pais têm algum transtorno ou se um irmão também tem. Então, aumenta certo. o risco também. Entendi. Entendi. Se tivesse, por mais que não seja hereditário, mas como é genético, ele pode acontecer de ser
atendido também por esse transtorno. Isso. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente chama de epigenética. Ou seja, o nosso ambiente, ele interfere no nosso DNA. Então, expressando alguns genes ou suprimindo. Então, quando você é um paciente que ele tem uma tendência a ter um transtorno, mas que a gente estimula, a gente tem um ambiente rico, a gente não expõe as telas, isso diminui a chance, por exemplo, do paciente apresentar o transtorno. Então, é muito importante a gente ter um ambiente seguro para a criança, né, que estimule bastante, que não retarde, né, o desenvolvimento, justamente para a gente evitar essas expressões genéticas que não são favoráveis para o desenvolvimento. Hoje é mais fácil a gente fechar um diagnóstico, porque a gente vê com o avanço do estudo, posso dizer assim, melhor falando, da ciência, no estudo de casos e que a medicina tem avançado, a gente vê adultos fechando diagnósticos de TDAH, de autismo e Isso. de outros transtornos. Hoje é mais fácil fechar um diagnóstico de um adulto ou de uma criança? É uma pergunta bem complicada. Isso. Assim, tem dois pontos, né? Para mim, particularmente, é mais comum na infância, né? Porque, assim, a gente se preocupa mais. No fim, é isso. O que eu vejo, assim, é que o adulto, ele criou mecanismos de se adaptar. E, às vezes, acaba perdendo até algumas características. Certo. O que, às vezes, acontece é a avó da criança faz, mas o pai faz isso mesmo, né? E aí o pai começa a se ver na criança, por exemplo, né? Então tem esse caminho reverso mesmo. Então, hoje a gente fala até muito mais das características do autismo em crianças do que no próprio adulto. Mas aí os pais querendo ajudar a criança, Sim. buscando conhecimento, começa a perceber, mas poxa, tem isso aqui também. Aí às vezes até a mãe manda mensagem, a senhora atende adultas não. Aí eu já É porque, na verdade, o adulto, encaminho. como ele já cresceu e vivenciou experiências, ele vai se adaptando, né? O ser humano, ele se adapta ao lugar que ele está, né? Então, ele foi se Exatamente. adaptando e foi criando formas de se superar, né? Isso. E eu acho que às vezes até parte assim um pouco dos adultos o medo de descobrir algo. Porque se você estava teoricamente bem indo daquela maneira, você descobre algo novo e precisa lidar com isso, às vezes fica até com medo mesmo. Sim, Mas assim, eu sempre digo, ó, procura, porque se você está nessa desconfiança, é até uma maneira de entender melhor o filho, de conseguir ser uma melhor versão da pessoa mesmo, para que dá o melhor para aquela criança, sim. né? Então eu acho bem interessante que na dúvida é bom buscar. Procurar um médico. Agora, Exato. uma pergunta que eu acho que é um tabu nesse meio. Sim. Qual, até quando ou até em que ponto o uso de telas, porque eu não sou tão velho, eu tenho 30 e poucos anos, Sim. 33 anos, mas na minha época não se tinha o uso de telas excessivas como temos hoje. Porque hoje a gente tem o celular na palma da mão, naquela época era aquele tijolinho feito a gente chama, que só era as teclas, o máximo jogo da cobrinha. Mas assim, hoje a gente tem o computador na mão. Você vem no Uber fazendo tudo, se conectando a tudo. Então, o uso excessivo de telas, hoje a gente tem YouTube, a gente tem as plataformas de streaming, né? Que você não vai nem no cinema mais, você é assistente de casa. É tanto que locadora se acabou, de É. DVD, de fita VHS naquela época. Sim. E hoje está tudo na palma da mão. E até que ponto as telas elas influenciam ou afloram, vou dizer assim, Isso. afloram esses indícios dos transtornos. Veja só, o primeiro ponto é que a tela ela não vai causar o autismo, Certo. mas entra aí naquela questão que eu estava falando da epigenética, né? Então, se você quer que aquela criança tenha um desenvolvimento melhor, independente dela ter um transtorno ou não, você tem que ter um ambiente bom para isso, propício para isso. Então, as telas, elas não criam um ambiente bom para isso, né? Então, se é um paciente que ele já tinha uma tendência a ter um atraso do desenvolvimento, não especificamente relacionado ao autismo, mas você expõe muito as telas, você vai piorar esse quadro, né? Certo. Então, assim, uma coisa que eu digo, não adianta a gente fazer muitas terapias de qualidade e a criança passar muito tempo em telas. Porque causa vários danos. Então, a criança ela fica mais desatenta, ela fica mais agitada,
ela fica mais irritada, agressiva, né? Causa uma dependência similar à dependência química de uma substância, para vocês terem ideia. Então, vários estudos já estão tentando ver aí quão prejudicial é isso. Então, o desenho de uma criança que passa muito tempo em telas e uma criança que não passa é completamente diferente. Então, ele é muito mais rico de detalhes aquela criança que não passa muito tempo em telas, né? As cores das telas, elas são mais vivas para que você tenha maior interesse, né? Então, eu assisti até um vídeo, um bebezinho sem telas, então a mãe fala com ele, ele olha, passa o cachorrinho, ele presta atenção, ele mexe nos brinquedos, ele está aí sendo estimulado. E quando coloca a tela, a mãe chama a criança, nem presta atenção, o cachorro passa, ela não olha, deixa de brincar com os brinquedos que estavam, então realmente é prejudicial e leva até um quadro que a gente chama de TDAH-like e autismo-like. O que é isso? Ela leva um comportamento muito parecido com autismo, TDAH, até uma síndrome de Tourette, que é uma síndrome em que você começa a fazer movimentos estereotipados e sons também. Like porque parece e não é. Então, é uma criança, às vezes, até que a gente fica na dúvida. Realmente é um autismo ou ele está apresentando esse comportamento pelo uso excessivo das telas? Quando é nesse caso do like, não o autismo em si, a gente faz os estímulos necessários e a criança, ela recupera aquele desenvolvimento rapidamente. Né? Então, ele pode levar um quadro parecido que não seja, mas na criança que tem um transtorno vai piorar ainda mais o desenvolvimento dela. Então, tem estudos que mostram que se você passa mais do que 4 horas em tela por dia, existe uma atrofia cerebral. Então, de tão significativo que é. É interessante porque é a primeira vez na história que o QI, que é o coeficiente de inteligência, ele tem diminuído. E a gente fica, nossa, na era da informação, que você tem informação na palma da mão, as pessoas estão perdendo o coeficiente de inteligência pelo uso excessivo das telas. Analfabetos digitais, né? Exatamente. Então a gente não precisa mais pensar, a gente não precisa mais se desafiar, tudo está ali muito fácil. E tudo que leva a um esforço maior, o cérebro já não quer mais fazer. Sim. Então, se eu tenho prazer, porque a gente acha que não, mas uma curtida, um comentário numa foto da gente traz satisfação, a gente libera dopamina. Sim. Então, por que eu vou buscar uma satisfação em algo que eu preciso ter muito mais esforço? Eu não quero mais, né? Claro. Então, se isso é prejudicial para nós adultos, imagina para uma criança que está em desenvolvimento ainda. Claro. Né? Qual seria o tempo recomendável de tela? Eu sei que varia de faixa etária. Isso mesmo. Então, abaixo dos 2 anos, o ideal era que fosse nada Zero. mesmo, né? Ali até os 6 anos poderia ser 1 hora. Nos adolescentes de 2 a 3 horas, contando tudo, né? O tempo todo, de quando acorda até a hora que vai dormir. Então somando celular, Televisão, videogame, tudo, né? Então você vê que a gente passa muito aí do ideal, né? E a gente vê assim até crianças abaixo de 1 ano sendo expostas à tela, né? E que realmente não se deveria mesmo. Entendo. Agora vamos ouvir também um pouquinho a irmã Cris, que é um exemplo de uma mãe. Doutora Desirê trabalha como ela traz a visão hoje da ciência como médica, como neuropediatra, mestrando em neurociência, que estuda a parte da ciência para esse assunto específico, mas a irmã Cris me permite utilizar esse termo. Acho que Robson vai ficar com raiva de mim. Não, Vai não. Fica com raiva não, viu, Robson? Mas, irmã Cris, a senhora tem um filho autista, que é o Amós, de 6 Isso. anos. Fale um pouco como foi que, para a senhora, conseguir esse diagnóstico, como foi o processo para que quem está em casa possa entender um pouco. A visão de uma mãe. Amós, de início, né, com os 2 anos, eu levei Amós porque ele era muito hiperativo. Ele não falava, mas ele agia. Então, a gente levou por conta que a gente achava que tinha um TDAH ali, mas a pediatra disse que não, que era uma criança normal. Mas, ao longo do tempo, o Amós crescendo, a gente foi vendo que não era só o TDAH.
Eles tinham muito movimento repetitivo, eles tinham a irmã que anda mais com ele, que é mais, dizia que ele batia muito, se mexia muito, algumas coisas repetitivas. Então, a gente voltou ao pediatra para pedir uma neuro, né? Sim. Para ser mais específica. E corremos pelo SUS, mas sem êxodo. A gente não conseguiu pelo SUS. E ficamos tentando. E teve uma certa vez que a Amós teve uma crise de madrugada, de um choro, e ele chorava. Isso daí a gente já estava... a escola já tinha chamado a gente, porque ele não tinha medo, ele não tem medo de nada. O que é desafiador, o que vai causar, se ele cair, se machucar, outra criança vai fazer aquele espetáculo de chorar. Amós não. É estímulo. Amós, ele cai, ele se machuca, ele levanta, nada aconteceu, mamãe. Nada aconteceu, mamãe. O perigoso é estimuloso para ele. Para ele. Ele gosta. Então a escola me chamou porque ele dava cambalhota. E os outros amiguinhos. E isso tudo. E a gente sem saber o que fazer. Como agir nessa situação. E uma determinada situação, a gente foi para um determinado local. E ele, aquele desenvolvimento de correr. E umas certas pessoas chegou e falou muito brabo com ele. E ele foi desafiar as pessoas, e as pessoas falam muito bruto, e aquilo me machucou tanto, porque eu não pude defender ele como era para ser defendida, e isso me deixou tão frustrada. Eu me lembro que nesse dia eu chorei tanto, porque eu disse, meu Deus, como é que eu vou poder ajudar o meu filho? E nesse dia que eu estava assim, totalmente acabada, a Amós teve uma crise. Acho que era 1h pouca da manhã, e ele chorava, e a gente não sabia. A gente dizia a ele, quer comer, quer se levantar? Tá E era doendo, só choro. E a irmã se levantou, e eu disse, meu Deus, eu não estou sabendo como agir com Amós. Então, uma irmã da igreja tinha falado, doutora Desirê, e eu já tinha tentado ligar umas 2 vezes para a clínica, para tentar marcar o coisa, mas ela é muito solicitada. Essa doutora é muito solicitada, ela. Então, eu não consegui. E no desespero da madrugada, chorando, eu fui lá no direct, eu disse, eu vou pedir ajuda a ela. E no direct, eu me lembro que eu botei doutora Desirê. Eu tenho um filho e eu não sei como lidar com a situação dele. Me ajude, por favor, porque eu não sei mais como tratar ele. Eu não sei qual é o modo que eu devo agir com ele. E nesse dia eu só vi que eu abracei ele muito forte e ele foi se acalmando. Aquele abraço para conter ele, né? Foi abraçando. Depois de muito desespero, sem saber o que foi, sem saber o que era, tudinho, eu disse a Robson, eu disse, dá um abraço nele forte, Robson. Um abraço de homem, como se tivesse abraçado um homem mesmo. Assim, aí foi que ele foi se contendo. E eu deixei a mensagem, sendo que eu deixei a mensagem, mas eu disse, acho que ela não vai ver. Acho que ela não vai olhar nada. E a gente foi para... Eu estava ajudando uma irmã a se recuperar de uma cirurgia. E eu me lembro que a doutora Desirê mandou uma mensagem. Respondeu a mensagem. Aí eu disse à minha amiga, meu Deus, a doutora respondeu. Meu Jesus. Aí ela disse, eu vou lhe ajudar. Manda o seu contato. Eu vou lhe ajudar. Sendo que a gente não tinha recurso financeiro. A gente tinha ajuda... que ela estava se propondo a ajudar o meu filho, mas eu não tinha o recurso. E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu disse a Robson, doutora Desirê falou. E eu dei meu número a ela. Vai ajudar meu filho, seja o que Deus quiser. Aí ele disse, mulher, tu já viu quanto é a consulta? Eu disse, eu não sei. Eu sei que Deus vai prover. Deus vai prover. E o que é para eu fazer, eu vou fazer. E ela falando, ela disse, olha, Crislaine, na primeira semana de abril tá ótimo. Eu disse, tá ótimo, doutora, ótimo. Não tem um real. Aí a minha amiga olhou pra mim e disse assim, Cris, vai, Deus vai lhe ajudar. Eu disse, vai, e eu vou trabalhar. E ela estava em recuperação de uma cirurgia. Ela disse, pronto, Cris, fica comigo que eu te ajudo. Fica aqui que eu te ajudo. E a outra irmã ligou para mim e disse assim, Cris, eu fiquei sabendo que você toma conta de um idoso. Eu disse, eu não tenho curso não, viu? Mas quiser que eu vá, eu vou e Jesus me ajuda. Ela disse, pronto, venha hoje à noite.
Eu disse, tá certo, eu vou. Aí quando cheguei em casa, eu disse, Robson, à noite eu vou passar com a idosa. Ele disse, ô Crislane, e você vai conseguir passar a noite no hospital, chegar em casa e voltar para trabalhar de novo na casa da irmã? Eu disse, o Senhor vai me dar a força, mas acho que era dia 1, ou era dia 8 de abril, mais ou menos. A Amós vai para a doutora Desirê. E esse dinheiro eu vou segurar e ele vai para a doutora Desirê, porque o diagnóstico de Amós precisa ser fechado. E fomos, e eu saía, passava a noite no hospital, saía, ia em casa, organizava algumas coisas para ele ir para a escola, tomava um banho e ia para a casa dessa irmã tomar conta do menino dela novinho. Saía da casa da irmã, ia para casa, tomava um banho, colocava um café dentro da bolsa e ia para o hospital. Isso passou uma semana. No final eu já estava assim. De madrugada eu fazia assim, Senhor, segura o meu olho. Segura o meu olho, Jesus. Segura o meu olho. Mas o meu filho vai ter um diagnóstico fechado. Ele vai ter. Eu propus no meu coração. Assim como o Daniel propôs no coração dele não se contaminar. Eu propus. Eu disse, Amós vai ter um diagnóstico fechado. Porque eu preciso entender o que o meu filho precisa. Eu preciso entender. Porque quando alguém vem falar, eu digo, não. Ele tem as deficiências dele e eu estou aqui para ajudar, para defender, eu sei qual é. E a gente foi para a doutora Desirê. Aí, quando chegou lá, a gente só tinha a de TEA e o TDAH. Mas quando chegou lá, ele foi fechado com 3, não foi doutora Desirê. Com hiperatividade, com TOD e com autismo suporte 1. Suporte 1. Então, é desafiador. É como eu digo ao meu esposo, que antes ele não aceitava. Ele dizia a mim, o meu filho não é doente. Eu disse, ele não é doente. Ele pode ter uma vida normal, mas ele precisa de uma ajuda. E eu, como mãe, preciso ajudar. Autismo não é doença. Não é doença. Não Porque é doença. Doença tem cura. E ele é muito inteligente. E eu dizia assim ao meu esposo, ele não é doente. Ele só precisa de uma ajuda para controlar aquilo que ele não consegue controlar. E a gente foi para a doutora Desirê. Eu me lembro que quando saiu, ele disse, tá vendo, mãe? Eu sou bom, mãe. Eu sou bom, mãe. Eu disse, você é demais. Amós é muito legal. Geralmente, crianças, eu começava, doutora Desirê, antes da gente entrar no ar, eu dizia que o quanto eles têm memória fotográfica. Muito. Eu não tinha percebido isso em Amós. Eu sabia que ele via um carro só uma vez. Ele só vê um carro uma vez. Ele via, o carro poderia vir longe como foi. Ele fazia, esse é o carro do irmão fulano. Eu olhava para ele e dizia assim, Amós, não existe só um carro na concessionária, homem. Tem carros... Daquela cor, né? Daquela cor, daquele estilo. Ele fazia, é do irmão. E quando chegava perto, era do irmão. Mas eu nunca associei isso. E quando eu fui para a doutora Desirê, que ela fechou o diagnóstico de Amós, ela disse assim a mim, assista essa série na Netflix, Doutora Extraordinária. Eu nunca... Mas eu assisti porque ela mandou para ajudar meu filho, eu fui assistir. E abri um leque, assim, eu disse a Robson, então a memória fotográfica é do autismo. Ele só vê a coisa uma vez. Ele faz, mamãe, eu não estou dizendo à senhora que é. Pronto. E é o que ele disse. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, irmã Cris. E nesse caminho, quando a senhora pensou, que assim como aconteceu com seu esposo, acontece com muitos pais, muitas mães que não aceitam e não querem aceitar, né, doutora? Porque não é preconceito, não diga a palavra que não é preconceito, mas é porque às vezes não querem aceitar de que o filho... É porque a gente quer tão bem do filho, a gente quer o melhor pro filho da gente. Entendeu? A gente não quer que o filho da gente passe o que a gente passou. Se a gente teve uma dificuldade na infância, a gente não quer que o filho da gente passe. Faz das tripas coração, feito a senhora fez. Para dar um melhor, para dar o bom. E a gente, às vezes, pensa que não... Que por a criança ser autista, ela tem uma doença. E autismo não é uma doença, como a senhora já disse, que é uma condição genética. E condição genética é permanente, né? Independente Sim. da idade, né? Sim. Ele só vai se autoconhecer para que com as terapias ele possa ter uma ajuda
para se conhecer e entender o cotidiano onde ele está inserido. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. E nessa caminhada, a senhora sofreu algum preconceito? Sofri. De não ter... Isso é menino sem limite. A mãe não põe limite nessa criança. Isso é birra. Isso é birra. Outros, agora, com a medicação, que ele está com a medicação, ele é outra criança. Alguém dizia assim, isso não é nada. Procurando um piolho na cabeça de cobra, essa criança é saudável, ele corre, ele tem... Então, e querendo ou não, você meio que fica triste com essa situação. Porque era tão bom que a pessoa tivesse uma empatia, porque essa semana mesmo eu vim dizendo a Stephanie que ele está focado em chaves. Ele precisa ver a chave da casa. Ele brinca, mas ele volta a chave, mamãe. E ele tem que ver. Eu não posso dizer assim, está aqui. Ele faz, me mostre. Eu sei o que é isso. Me mostre, aí eu mostro. Aí essa semana, ao abrir, faltou energia, e quando eu fui abrir, a chave travou no portão. E eu chamei um irmão para destravar a chave, aí teve que bater. Eu nunca tinha passado por isso. Mas ele entrou no desespero. A chave, mamãe, a chave, mamãe. Eu disse, a chave vai sair. Vai quebrar. Aí Robson teve que pegar ele no braço, levar ele para o quarto, conversar com ele, enquanto o irmão estava batendo para tirar a chave. Quando a chave saiu, ele veio correndo do quarto. Disse, cadê a chave? Cadê a chave? Aí eu mostrei a chave. Aí ele disse, guarda, né, mamãe? Para não quebrar, mamãe. A chave, por favor. Aí eu guardei a chave. É simples. Mas para outra criança, provavelmente, é uma chave. É uma chave normal. E daqui a pouco ele vai mudar, vai para outra coisa. Porque eles sempre fazem... Eles mudam de característica. De característica. Era o banho. Quando eu fui para a doutora Desirê, era banho. Era 15 banhos por dia. Misericórdia. Haja água, viu? Era uma rotina. Era banho, não podia vestir a mesma roupa. Era banho, trocava a roupa, pentear o cabelo e perfume. Aí agora é a chave. E está voltando o banho. Meu Deus. Aí o banho era o sabonete. Aí eu disse, irmãos, quando tu for tomar banho, tu só entra dentro do chuveiro, entra e sai. Aí quando eu quero dar um banho mesmo a ele, ele faz, mas mamãe, tu não disseste que era para entrar e sair? Eu disse, vamos fazer assim, ó, 3 vezes ao dia, a gente passa um sabão, faz aquela higiene Lava bem o legal. cabelo. Mas o resto, tu só entra e sai. Tá certo? Pra tu não ficar dodói, ele faz, tá bom, mamãe, tá bom. Mas é uma rotina. É tudo bem sequente. Amarrar sapato. Eu acho que na mente dele, ele imagina assim um laço. Aí o cadastro para ir para a escola. Eu acho que eu paro umas 15 vezes da onde eu moro para ir para a escola. Porque ele faz, espera aí, mamãe, espera aí. Desamarrou. Aí, não desamarrou, ele desamarra. Ele desamarra para amarrar de novo. Eu digo, meu filho, não está amarrado, meu querido. Espera aí, mamãe, que tá muito feio. Aí vai lá e amarra. Eu disse, tá bom, tá certo. Aí né? eu digo a Robson, sai um pouco mais cedo, porque é a hora que ele chega na escola. O tempo que para é o tempo que chega na escola. Quanto tempo que ele para para amarrar o sapato, sai... Para sair antes. Mas é muito inteligente. A Mois é muito inteligente. Quando eu olho para ele, eu faço, meu Deus, eu sou mãe de uma criança tão especial dessa, porque ele não é não verbal, ele fala, mas ele fala muito bem. Às vezes eu olho para ele e faço, menino, tu tem 6 anos mesmo, menino? Pelo amor de Deus. A senhora pensa, eu conversava com um diretor de escola hoje, e ele dizia assim, que muitas vezes, a criança autista, ele conversa com um linguajar, doutor. Acho que a senhora deve ter pegado crianças assim, que parece que você está conversando com um adulto. É. Ele chega, pede para sentar e conversa com você como se estivesse conversando, que parece que é que me permita, eu não estou discriminando ninguém, mas parece que é um anão. Sim. Parece que é um anãozinho ali que chegou e sentou, um adulto, conversando, dialogando com você, e muitas vezes... A senhora que é mãe, a senhora vai saber, rebatendo, tendo as palavras certas para rebater. Ele tem as palavras certas. E ele conversa. Às vezes eu digo a Robson, eu acho que ele tá falando melhor do que eu e tu junto. Porque, menino, tu fosse buscar isso aonde, menino? Não, mamãe, porque eu estava pensando aqui. Pensando.
Eu digo, tá certo. Mas ele tem uma expressão muito boa. A professora disse a mim, mãe, ele fala, para uma criança de 6 anos, ele fala muito bem, a inteligência dele é muito grande, ele fala como um adulto, ele tem umas expressão na igreja mesmo, na igreja na hora para batizar, Sim. na hora para batizar, aí eu digo assim a ele, se ajoelhe com a sua irmã para batizar, aí a quinta-feira de consideração eu disse, ora, para Jesus te batizar, dá um presente à tua. Aí ajoelhou, aí ele botou a mão na cabeça da irmã, fez lá, 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 lá. Jesus batizou ela amanhã. Foi, Deus me usou para batizar ela amanhã. Eu digo, tá certo, você é demais. Mas é um privilégio. Amém, graças a Deus. O bom é É ter um um pensamento privilégio. assim, né? É Graças um a Deus. privilégio ter Amós. Amém. Doutora, e quais são, ou melhor, por que é tão difícil chegar a um diagnóstico? Hoje é mais fácil do que há um tempo atrás, né? Porque Cris dizia, a irmã Cris Sim. dizia, a dificuldade que teve para fechar esse diagnóstico. Porque pelo SUS, ela não encontrou o suporte necessário para tal. Sim. É tanto que ela teve que se desdobrar para chegar numa consulta particular. Não tô não aqui dizendo que não, mas o porquê de tão difícil chegar a essa, como médica, a senhora falando, como Sim. médica, de chegar e fechar um diagnóstico de um paciente. Assim, a demanda hoje é muito alta, né? Então, virou um problema aí público também, né? Então, a gente sabe que a população da gente é carente, né? Então, você vê o esforço que ela fez, né, para conseguir para consulta. Então, a nível de SUS, eu já vi mães falar assim, ó, a fila, eu tô lá há 5 anos, né? E não consigo acompanhamento com neuro, com psiquiatra. Outra questão também é que as crianças, elas são acompanhadas com pediatra, né? Ou pelo menos deveriam. E aí a gente vê, assim, um despreparo também. Então, várias mães já chegaram depois de muito tempo, um tempo perdido, dizendo, olha, eu sinalizei, né? Eu perguntei, tá tudo bem? Por que meu filho ainda não fala? E aí, aquela história, cada criança tem seu tempo. É aquela história, não, quem anda aquela eu não sei, eu vou usar o termo que diz de antigamente, não, se andou, porque se andou cedo vai falar tarde, que se demorar a andar fala primeiro. Então, essas crendices que o povo fala, Ou senão o pai demorou a falar. é, Aí o filho também tem que demorar a tem que falar. demorar a falar. Então, tem essa questão. Lógico que cada criança ela tem o seu tempo dentro do período de normalidade, né? Certo. Então, se você passa ali do marco, tem alguma coisa errada. Nem que seja falta de estímulo. Que precisa ser, de certa forma, investigada e cuidado, né? Exatamente. Então, precisa dos estímulos corretos. Então, a grande questão hoje é o acesso mesmo ao tratamento. Então, às vezes eu digo para as famílias, quando eu fecho um diagnóstico, o problema não é o diagnóstico. Às vezes é o acesso ao tratamento. Porque a nível de SUS, isso praticamente não existe, terapias. Se é uma terapia de baixa qualidade, Eu confesso à senhora que não é só no SUS. e eu Se ia a gente chegar for nesse para alguns ponto, planos de saúde, precário. né? Então, os próprios planos de saúde, eles têm criado, né, entraves mesmo para o paciente ter o tratamento correto. Então, quantas vezes eu faço um laudo porque eu avaliei o paciente, porque eu fiz tudo de acordo com o que os estudos indicam, e aí vem o plano de saúde dizer que o paciente precisa de menos, que ele nem avaliado presencialmente foi. E ele manda escolher, por exemplo, um médico para desempatar, um médico que nem especialista é, para dizer o que eu devo botar em laudo. Isso não existe, Sim. né? Então, você vê que a grande dificuldade hoje tem sido essa, o acesso ao tratamento. Na via pública é mais difícil e na particular tem sido difícil também, né? Então, virou aí uma questão de que a gente precisa urgente, né, de algo a ser feito. Políticas públicas que alcance e dê a essas famílias suporte para que elas também possam alcançar o tratamento, né? Isso, não só para a criança, mas para a família também. Concordo. Né? Então, precisa aí investir na família, de como ela pode ajudar essa criança, como ela pode continuar esse treinamento em casa, né?
Então, a gente não vê isso, nem a nível público, nem privado. Nem privado. É uma dificuldade que se encontra hoje. Sim. E quais são os níveis a gente fala muito de níveis de suporte, né, no Isso. autismo. A MOS é suporte em um, mas quais são os níveis de suporte que a gente tem hoje e que diferencia um do outro? Sim. Para quem tá fora do universo possa entender. Isso, a gente tem hoje 3 níveis, né? O nível 1, que antigamente se chamava de leve, o 2, antigamente chamado de moderado, Moderado. e o nível 3, grave. Como o próprio nome diz, de suporte. Então, quanto aquele paciente ele demanda, né? Necessidade de ajuda. Então, Quanto nível... maior o número, maior o suporte. Exatamente. Eu não gosto muito dessa classificação, porque se você vê dentro do nível 1, é um espectro de apresentação. Do 2, a mesma coisa. Do nível 3, a mesma coisa. E aí muitas pessoas também pensam, o nível 1 era aquele leve, né? Então não precisa de nada, né? Então, Ele faz tudo, ele conversa, entendeu? Aí é onde entra aquela história, é a birra, é a falta de limites, é a falta de disciplina, talvez, dos pais, e eu te entendeu? digo que é o nível mais desacreditado, né? Porque ela deve ter ouvido isso. Tem certeza? Olha, procura aí outra opinião, viu? Se eu acho que não tem nada, não. É. Ele não tem cara, não, né? Como se a criança Esse menino é passasse... normal, nem me permita usar a palavra, viu, irmã Cris? Ele não tem cara de doente, não. É, porque tem que ter cara de doente para poder ser doente. Pra ser- Olha, é muito complicado. E aí eu gosto mais hoje da classificação que acredito vai entrar em breve, que é o CID-11. Já está sendo usado lá fora, mas ainda não foi traduzido oficialmente. Então, ele divide se o paciente ele tem uma deficiência intelectual ou não, se ele tem um prejuízo de linguagem ou não. Ele é mais assertivo, Ativo. né? Então, por exemplo, na classificação atual, ele já coloca o paciente no nível 2 se ele tem um prejuízo de linguagem. Porém, eu vejo pacientes bem independentes, mas só porque tem um prejuízo de linguagem, né, verbal, ele já coloca como um nível 2. Como nível 2. Então, assim, acho que é uma função do médico também ter um olhar crítico, não aceitar as classificações como elas são, para que a gente consiga melhorar esses parâmetros. Entendo. E qual seria o melhor tratamento para uma criança autista? Sim. Hoje a gente diz assim, não é uma receita de bolo. Então, cada paciente eu faço questão de avaliar individualmente. Porque como o espectro de apresentação é muito amplo, eu tenho pacientes, por exemplo, que fazem 40 horas de terapia e eu tenho paciente que faz 3, por Vai exemplo. diferenciar de um para outro, né? Exatamente. Cada um tem um caso à parte. Então, assim, a gente tem várias especialidades, são terapias multidisciplinares em geral, mas que você vai ver naquele momento o que o paciente precisa. Até porque o paciente pode, em algum momento, fazer mais terapia, ter alta de algumas, acontece algo na vida que demanda mais, ele volta a aumentar as terapias, então isso é muito cíclico. E tem pacientes que têm alta das terapias, né? Então, pode precisar de acompanhamento com terapeuta ocupacional, que ele vai fazer 2 vertentes, as atividades de vida diárias. Então, para ajudar o paciente a tomar banho sozinho, se vestir. Calçar amarrar um cadastro, um sapato. Isso. A parte de integração sensorial, que vai trabalhar a dificuldade com as texturas, por exemplo. Fonoaudiologia, para trabalhar a linguagem, né? Ou então a entonação de voz. Às vezes tem coisas mais sutis a serem trabalhadas, né? Psicomotricidade e fisioterapia para a parte motora. Musicoterapia, e terapia aquática, e nutricionista especializada em seletividade. Então, você vê que é uma condição que ela abarca muitas especialidades, né? Às vezes se complementa também com outras questões, então psicopedagogia, né? Porque muitos têm dificuldade de aprendizado, por Sim. exemplo, né? A psicologia para a parte comportamental, e de a própria interação social também. Então, é um tratamento que, para dar certo, tem que estar todo mundo muito integrado. Escola, família, terapeutas, médico. Por isso que não é um tratamento fácil, realmente, né? Certo. E, e quando ele se torna eficaz, quais os benefícios para uma criança, ou vou usar o termo, para um paciente Sim. autista? Eu acho bem interessante essa pergunta, porque às vezes a família
acha que o tratamento é para a criança ter um comportamento típico Certo. de uma pessoa que não tem autismo. E eu deixo muito claro, pelo menos para mim, esse não é o objetivo, né? Entendo. Ele não vai deixar de ser autista. Exatamente. Porque senão, é feito aquilo que a gente fala, não seria uma condição genética, e sim uma doença. E o tratamento ali não é para curar ele do autismo, mas para incorporar ele no meio da sociedade em que estamos, né? Exatamente. E aí o primeiro ponto é, a gente fala tanto de preconceito, mas se a gente não aceita o próprio comportamento autístico do nosso filho, como é que a gente quer que a sociedade aceite, né? Então você vê que muitos adultos aí com nível de suporte 1, eles possuem depressão, ansiedade, por quê? Porque eles praticam o que a gente chama de masking, que é você se camuflar. Então, você sabe que a sociedade não aceita o seu comportamento autístico, então você fica todo o tempo se policiando para não fazer uma estereotipia, um comportamento repetitivo. Você está todo o tempo atuando para tentar ter um comportamento que a gente chama de típico, Sim. né? E aí a gente não permite que a pessoa seja o que ela é. Seja Ela atípico, mesma, né? exatamente. Seja o que ela é, faça o comportamento que traz satisfação para ela, né? Então você vê como é cansativo você passar o dia todo segurando seus comportamentos autísticos e copiando um comportamento típico. É bem Se a gente desgastante. for para um universo de um adulto, já é difícil a gente muitas vezes se controlar em determinadas situações que você queria expressar talvez a sua vontade, você fica ali segurando. Agora, um adulto que já tem a maturidade de se comportar, e agora imagina se uma criança de 6, de 4, de 5, de 7, Isso. para tentar segurar as emoções e se controlar, né? Então, às vezes, o autista nível 1, ele acaba tendo um sofrimento grande, porque ele tem essa percepção de que ele é diferente, que ele não é aceito e que, a depender do comportamento dele, ele pode sofrer bullying, né? Então, tem muito disso. Na questão do tratamento, é muito interessante porque tem várias demandas. Então, às vezes, não se alinha. Então, a mãe tem uma demanda, eu quero que o filho seja trabalhado nisso porque isso me incomoda. Às vezes o terapeuta se incomoda com algo, às vezes é o neuro que se incomoda com algo. Então, eu vou te dar um exemplo. Teve um paciente, né, que eu acompanho, que o terapeuta passou 2 meses trabalhando para a criança não brincar deitada no chão. E para a mãe aquilo não incomodava, para a mãe aquilo não era uma questão a ser trabalhada, né? Então, você vê que tem que estar muito integrado. Então, às vezes na escola ele não está tendo atenção, e aí para a professora aquilo era importante, era algo que poderia ser trabalhado em terapia. Então, por isso que tem que estar tudo muito integrado. Também não adianta a gente trabalhar a atenção na terapia e em casa a criança passar 5 horas em tela. Não vai melhorar a atenção. Porque senão você vai puxar de um lado, do outro lado tá solto, e no final das contas vai ser só trabalho em vão. Então, o que a gente busca na terapia é explorar a potencialidade da criança, né? Então, a gente trabalha as dificuldades, mas a gente às vezes vê uma coisa que a criança ela tem um potencial muito bom. E a gente pode investir nisso também. Para aflorar e desenvolver. Exato. Então, a gente espera que a criança ela possa ser independente, ela consiga fazer as atividades do dia a dia, ela consiga ter interação, né? Ela consiga aprender habilidades que ela não possui, né? Então, para mim, o objetivo é esse, que ele possa ser uma melhor versão dele mesmo. Certo. E qual seria as principais características? Eu sei que a senhora no início falou, mas os indícios mais fortes de que uma mãe que está assistindo a gente agora tiver... Não, a doutora Desirê falou que talvez esses maiores indícios ou elementos, eu não sei se eu estou usando o termo certo, Não, mas características que vai identificar que aquela criança, o meu filho, ele tem talvez algo que precisa ser investigado. Entendi. Veja, o autismo eu acho bem interessante porque eles são os extremos, na verdade, né? Então, tudo aí que foge do meio termo pode ser relacionado ao autismo. Então, vou dar alguns exemplos.
Então, a criança se fala muito, atraso de fala. Para ter autismo, tem que ter atraso de fala, não necessariamente. Então, uma característica de autismo é você ter uma fala rebuscada para a idade, por exemplo. No caso de Amós. Ele tem Exato. uma fala além da idade que ele tem, né? Exato. Então, nas relações sociais, uma característica é você ser muito rígido. As pessoas precisarem fazer o que você quer, senão você acaba aquela relação. Ou a permissividade. Então, aquela pessoa que não se defende, que deixa todo mundo fazer tudo com ela, por exemplo. Entende? Entendi. Então, os transtornos sensoriais, você pode ter uma sensibilidade maior ou menor. Entendo. De todos as questões sensoriais, né? Visão, audição, tato, paladar, propriocepção, né? Que é você ter o entendimento de onde está o seu corpo no espaço. Então, mas em geral, o que é que chama muito a atenção da gente? Pelo menos assim, dos primeiros pontos da própria família. É aquele paciente que às vezes não faz muita festa, por exemplo, quando os pais chegam. É uma característica. Ou que não faz tanta distinção, aquele bebezinho, né, entre a face dos pais e a face de outras pessoas, que não imita, né? Então a gente espera que ali a partir dos 9 meses, 1 ano, dá tchau, manda beijo, por exemplo. Então a gente começa a fazer uns comportamentos e a criança tende a fazer também, Entendi. né? Você repetir você, né? Isso, você chamar pelo paciente, pela criança, e ela responder ao chamado do nome, né? Entendi. Outra coisa que chama atenção também é aquela criança que ela não tolera muito o contato físico, né? Então, ela não gosta muito de toque. Ou o inverso, como eu disse, muito intrusiva. Então, ela tem aí interações que são muito exacerbadas. Então, lamber as pessoas, por exemplo. Entendi. Ou usar o outro de ferramenta. Isso é uma característica bem interessante. Então, quer abrir uma torneira, quer pegar um objeto, em vez dele ir lá mesmo pegar, ele pega a mão do outro, usa o outro de instrumento para o que ele quer fazer. Não é pedir, fulano, vai, pega pra mim, não. Não é isso. É Não. fazer aquela pessoa de instrumento para realizar aquela atividade. Exatamente. Então, é uma coisa que chama a atenção. Muito comum problemas assim de aceitar a variedade de alimentos. E aí tem várias causas, pode ser um apego à rotina, né? Então, gosta de seguir aí aquele mesmo padrão, aquele ritual, ou pode ser uma questão sensorial. Então, vai de caso a caso. Fixações por um determinado assunto, comportamentos repetitivos, de você enfileirar, empilhar, não dar funcionalidade ao brinquedo, não ter uma brincadeira imaginativa, ou você brincar com partes das coisas. Então, é muito comum também relatos de brincar com a roda do carrinho, por exemplo, em vez de com o carrinho inteiro. E aí a menina, às vezes, passa muito batido. Por quê? A menina, a gente esperaria que ela pegasse a boneca, desse comidinha, botasse para dormir. Mas se ela brinca só com o cabelo da boneca penteando ou arrumando as bonecas, não chama, às vezes, tanta atenção, né? Quanto o menino que está brincando com a roda, por exemplo. Então, a depender do caso, a menina, por exemplo, ela tem um diagnóstico muito mais difícil do que o do menino, porque acaba sendo mais sutil os quadros. É tido como tímida, né? É aceitável que aquela menina seja mais isolada. Ou quando tá arrumando tudo bem, né? É padronizado. É organizada, né? Então, acham lindo. Então, aquela criança que ela é muito quietinha também, que ela não chora, não dá nenhum trabalho. Ou ao contrário, uma criança muito... Como a senhora disse, é os extremos, né? São os extremos, né? E aí me chama muita atenção que só vem um paciente para mim cedo, aquele que realmente é mais comprometido. Não fala, o típico mesmo, aquele autista, assim, que é o padrão, né? Que tá aí no imaginário popular. Geralmente as crianças autistas nível 1 do suporte, elas tendem a ter o diagnóstico fechado mais tardiamente. Mais tardiamente, né? Porque aí você vê, às vezes a criança vem até pela comorbidade.
Então, às vezes, a criança está aí ansiosa, depressiva, mas qual é a base disso? Entendi. Quando vê aí um TDAH, um autismo que nunca tinha sido avaliado. Tinha chegado, né? Exatamente. E aí eu já devia estar na tamarineira, porque quando eu dou um diagnóstico no nível 1, o que vem depois de. Mas eu falei com a professora e ela disse que não acha não, que não tem cara não, né? Então, é um diagnóstico que, além de tardio, às vezes é muito questionado. Entendo. E como a família, às vezes, tem essa dificuldade na aceitação, só quer uma luz, né? Entendo. E quanto ao nível 3, quais são as... Vou dizer, a gente falou do nível 1, o nível 2 é o intermediário, isso. E Isso. o nível 3, quais são as características mais... Ele é um paciente que ele tem uma dependência maior nas atividades de vida diária. Assim, é um paciente que ele realmente ele é um pouco mais difícil de ser trabalhado em terapia. Certo. Mas eu digo que esses níveis eles não são fixos. Então, um paciente nível 3, ele pode ir para o nível 2, um paciente nível 2, ele pode ir para um nível 1. É mais difícil o 3 ir para o nível 1, mas acontece também, né? Tudo vai depender aí da qualidade das terapias, do comprometimento da família, que eu sei que não é fácil, né? Mas tudo vai depender para em que nível de suporte, no fim, o paciente vai acabar se estabelecendo, Entendo. né? Normalmente, o nível 3 é aquele paciente que tem, em geral, mais características, né? Não tem essa relação direta a quantas características para aquele nível de suporte. Entendo. Mas, em geral, quanto maior o nível de suporte, mais características de Vão estar autismo afloradas. aquele paciente possui. Entendi. Em geral, é assim. Irmã Cris, quando a gente fala de empatia e no termo da sociedade, o quão é importante isso para a família? Eu acho que é, assim, é o máximo ter uma empatia pelo outro. Porque se você vê uma criança muito agitada, no caso do meu, Sim, muito agitada, você tá vendo que aquela criança não é como qualquer outra criança. Ali tem um ponto de algo aquela a mais, criança é né? diferente. Às vezes até o olhar faz com que você fique triste, porque já está olhando com seu filho com um olhar. Às vezes eu noto Discriminatório. discriminatório, de desprezo, aquele menino não para. Acho que a mãe não põe limite. E às vezes é o abraçar, é o chegar perto, é o passar a mão na cabeça e conversar. Às vezes tem mãe que não deixa nem os filhos ficar perto, porque por ser elétrico pode machucar, pode bater e você pode machucar. Então, o Amós, ele já está identificando. Mamãe, aquela. Não deixa não, o menino ficar comigo, não. Eu digo, não, mãe. Mas ele já está sentindo o olhar, o de não querer. Então, o abraçar, a empatia, eu acho que uma mãe acolher um filho que está com essa situação, você ganhou a mãe. Vale mais do que um abraço na própria mãe. Vale mais do que você dizer assim, 1000 palavras. Às vezes eu vejo, mais na igreja, né? Alguém que percebe e chega e quer parar ele um pouquinho. Senta aqui, vem, tia, vai. Escreve aqui, olha. Chama pra perto, dá... Faz um desenho aqui, um coração pra tia. Aquilo ganha meu coração. Porque tá vendo que eu não tô conseguindo controlar ele, mas tá tentando me ajudar. Aquilo você não precisa fazer mais nada. Aquele você já ganhou, você já tem todo o meu amor. Todo o meu amor você A já senhora tem. já vai pra casa Já faço satisfeita. feliz porque o meu filho não passou por uma discriminação. Entendo. Ele está sendo abraçado. É um desenho, é uma simples coisa. Para alguém pode ser uma besteira. Entendo. Mas para quem tem um sentar ao lado e faça um coração, faça um desenho, é uma grande coisa. É uma extraordinária coisa. Você não sabe o quanto um coração de uma mãe se alegra em ver isso. Você abraçar o filho dela e acolher ele. Eu acho que isso não tem dinheiro do mundo que pague.
Não tem palavras que expliquem. Tem não. Amém. Graças a Deus. E doutora, e qual a dica a senhora dá para sociedade no modo geral de como lidar Sim. com esse paciente autista? A primeira coisa é quando você vê uma situação, não julgar, né? É muito sofrido, né? Isso que Cris fala, né? Do olhar de julgamento, né? Então, não julga, pergunta se precisa de ajuda, se pode fazer algo para aquela criança. Sempre tenta se colocar no lugar do outro, né? E aí eu digo muito, né, para as mães, eu disse, olha, quem é mãe atípica tem que olhar para a sua criança e evitar aí olhar para o redor. Porque se você fosse focar na sociedade, você esquece de olhar para o seu filho. E ela não pode querer comparar. Exatamente. Né? Porque cada criança, independente de algum transtorno, cada indivíduo ele é único, né? Então, se você não souber o que está acontecendo, em vez de julgar o outro, procura ajudar, né? Pergunta o que está acontecendo. Essa história de falta de pisa, né? Como diz, isso Sim. não existe, né? Então, a criança ela tem que ser respeitada como qualquer indivíduo, adulto, idoso, criança, todo mundo merece respeito e empatia, né? Então, quando a gente é preconceituoso, a gente julga, a gente está mostrando o nosso pior lado, Sim. né? Então, é sempre importante se colocar no lugar, né? Aceitar as diferenças. Então, cada indivíduo, ele é único, com suas peculiaridades, qualidades, dificuldades. E o importante é você aceitar as pessoas como elas são. Eu acho que esse é o ponto. E que a luta, ela é de todos. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não tenho um filho, né, com autismo. Mas veja, é uma condição que é tão frequente que inevitavelmente você vai conhecer alguém que tem algum familiar, Sim. né? E eu acho que é algo que a gente fala muito de autismo, mas tem vários transtornos. E aí, é claro que numa sala de aula, por exemplo, a gente vai ter pelo menos aí umas 5 crianças que têm algum transtorno, seja dislexia, TDAH, autismo, transtorno, Hiperatividade, TOD. tudo, né? Então a gente precisa aceitar as diferenças. Quando a gente aceita, a gente consegue tratar, a gente consegue cuidar, a gente consegue ajudar, né? Sim. Antes de se encaminhar para o fim, para as considerações finais, eu queria fazer que as senhoras dissessem para cada uma de uma vez, dissesse para quem está nos assistindo, a senhora como médica, a senhora como mãe, para quem está nos assistindo, um pai, uma mãe, que talvez ou tenha um diagnóstico fechado ou não, de um filho, de uma filha, ou de um parente que, que seja próximo, uma palavra que a gente pudesse, uma frase, uma mensagem para esse pai, para essa mãe, para esse familiar que a senhora como médica, claro, na visão médica, a senhora como mãe, na visão de uma mãe, que pudesse deixar para os nossos ouvintes e telespectadores. Quem quer começar? Irmã Cris. Eu quero dizer para essa mãe, tanto Pode que, olhar para ali, Cris. Aquela câmera ali. tanto que tem um filho com um diagnóstico fechado ou aberto, ou não tenha ainda, não desista do seu filho. Não desista. Lute com todas as forças. E é isso, você não desista dele, que é sempre um amor. Você olhar para aquela criança e saber que é uma mãe atípica. Não tem, é um ser totalmente diferenciado. Você foi abençoada por Deus. Doutora Desirê. Então, assim, o que eu falo é que tempo é cérebro. Então, se você tem dúvida, se você acha que a criança pode ter algum transtorno, se tem algum atraso de desenvolvimento, busque ajuda. Né? Não fique esperando para ver se vai desenvolver ou não, porque quanto mais cedo, melhor a resposta aos tratamentos. Sei que não é fácil, que a gente ouve muitos nãos no meio do caminho, mas não desistir, realmente. Amém. Graças a Deus. Deixar espaço aberto para as senhoras fazerem as considerações finais, mandar um alô, um abraço para
Fiquem à vontade. O tempo é das senhoras. A doutora agora, Fique- né? Eu fui a primeira. Agora. Pronto, doutora Desirê. Eu acho que, como médica, né, vocês me veem muito como um ponto de conhecimento, mas eu quero deixar claro que eu aprendo muito, né, com as mães e com os pacientes, né? Então, muitos me dão força até, porque eu penso assim, poxa, se ele que tem essa dificuldade, ele conseguiu, eu acho que eu também consigo, né? Porque talvez em algum momento, se alguém me chamasse para fazer alguma entrevista ou falar alguma coisa, eu ia inventar uma desculpa e não viria, Não viria. né? Então, eu vejo meus pacientes evoluindo muito e aí isso me dá força também. Acho que as mães me dão força também, muito. E é interessante porque a mamãe faz assim, doutora, eu fiz isso lá em casa e deu certo. Aí quando vem outra mãe com o filho na mesma situação, faz, tem uma mãe que fez e deu certo, tenta também. Então, assim, a gente aprende demais, né? Então, é uma troca de conhecimentos incrível. E meu marido até fala assim, tu devia escrever um livro, porque é tanta história, todo dia tem história. E eu morro de rir com os pacientes, né? Lógico que às vezes sofrido, então tem dia que eu fico com o coração apertado, porque a mãe está muito angustiada, a criança ela está muito desorganizada, mas em geral a gente consegue ajudar muito, aprender muito, né? A gente começa a ver as coisas por outro ponto mesmo, né? Então, os objetivos de uma criança típica mas a criança atípica, ela também tem objetivos. Então, você também, algumas mães esperam assim, doutor, eu quero ouvir ele falar. E aí, chega depois na consulta, doutor, ele tá falando, tá até fofocando. Então, a gente fica, assim, realmente impressionada com a evolução das crianças. Graças a Deus. Senhora irmã Gris, a garganta agora falhou. Fique à vontade. Fazer suas considerações. Eu quero agradecer, né, a porta aberta, porque isso é muito bom para a sociedade. Ainda tem uma venda, ainda muita discriminação, vamos dizer assim, preconceito. Sim. E isso é muito bom, vai alcançar muitas vidas. Outras mães, né, que não tem esse recurso, vê ali uma pontinha, mas não vai investigar. É bom porque vai abrir um leque para essas famílias, né? Então, que esse podcast é de bênção para a vida, né? Agradecer ao nosso irmão Stanislau pela oportunidade de a gente estar aqui falando. No início eu disse a Tef, eu não sou muito de falar não, Tef, pelo amor de Deus. Quem fala é meu marido. Mas quando se trata de um filho, a gente vai, né? A gente vence a vergonha, vence o medo. Rompe as barreiras. Rompe as barreiras e está aqui. Então eu tenho os meus agradecimentos. Senhora. Meu irmão e ao meu esposo, né? Sim. Que me ajudou de madrugada. Eu falando com ele, assim, meu Deus, eu vou dizer o quê? Você vai dizer o que a gente vivenciou. Então é um ponto de apoio, né? Que está ali do nosso lado, lutando por Amós. Um alô para Amós, para Samara, que eu não posso esquecer, né? Eles vão lhe cobrar, né? viu? Senão eles vão me cobrar, né? De dizer que eles são a fonte de a gente estar aqui. Segura. Amém. Vem os ventos, a gente balança, às vezes dá aquela angústia no coração, mas quando a gente olha para eles, a gente luta, se levanta e luta e dizer a eles que eu amo eles, né? Minhas preciosidades que Deus me deu para eu tomar aqui na terra, né? E muito obrigado. Por nada. Quero agradecer às senhoras, doutora Desirê, irmã Cris Laine. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui trazendo um pouco da vivência das senhoras. A senhora no aspecto do consultório, a senhora do aspecto de uma mãe de uma criança atípica, como a senhora mesmo disse, de uma mãe atípica, que querendo ou não, se engloba também isso. E mostrar a realidade de vocês, a vivência de vocês, que eu acredito que muitas mães e muitos pais que estão nos assistindo vão se identificar com a história da irmã Cris, de superação, de teve que fazer das tripas coração, de fazer faxina, de cuidar, de ser babá, e de fazer uma coisa, de fazer outra, para, de certa forma, poder dar uma melhor atenção e cuidado ao filho. Eu acho que assim como a senhora representa
eu acredito que muitas mães que têm se desdobrado, doutora, para dar o melhor para os filhos. E a senhora agradecer o cuidado que a senhora tem com os pacientes, que a irmã Cris dizia o quão importante a senhora é para o filho dela. Quem não sabe, a Amós é paciente de doutora Desirê, então ela confidenciava aqui no começo o quão importante a senhora é para ela, para ele e para ela. E eles para mim. E eu acredito que não só para a Amós e para a irmã Cris, acredito que para outros pacientes, o quão é importante, feito a senhora dizia durante a entrevista, que se encaixa tudo direitinho, né? Isso. E na luta diária de se fazer essas crianças e que são seres humanos que merecem respeito, como foi dito, crescerem e evoluírem na sociedade em que vivemos, a gente tem que estar junto para que eles possam crescer. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Amém. Eu quero, antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para a dona Marli. É uma telespectadora fiel que amanhã vai estar completando idade nova. Amanhã não, hoje. Hoje está completando idade nova. Que Deus abençoe a senhora e a sua vida. Um cheiro bem forte e um forte abraço. Amém? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito, que nos acompanhou até agora. E se Deus quiser, na próxima quarta-feira, às 9 horas, estaremos aqui para mais um programa do podcast. Que Deus te abençoe. Até a próxima.